Então, conscientemente, você deseja ter um relacionamento tranquilo, bom. Só que aí, o seu cérebro acha que todos aqueles relacionamentos ruins é o normal. E aí, automaticamente e inconscientemente, o seu cérebro foca nos relacionamentos ruins. E é aí que o seu cérebro falha em colocar pessoas boas na sua vida. Não dá pra vir com esse papo e começar a falar de solidão e não falar que todo mundo sente solidão. Se você ainda não sentiu, muito provavelmente você vai sentir em alguma parte da sua vida. Ainda tem aquelas pessoas que sentiram, aí elas não nomearam da forma correta, elas falam que nunca sentiram isso na vida, mas já sentiram sim. E é uma sensação meio difícil de entender, porque é muito mais fácil você entender quando você está naqueles momentos da sua vida que você não tem ninguém, não tem família, não tem amigos, mas aí tem aqueles momentos da sua vida que você tem pessoas perto de você, pessoas que você gosta, e ainda assim você se sente solitário. Tem outros momentos da sua vida que tipo, tem gente chegando na sua vida, querendo te conhecer, e ainda assim você se sente solitário. Aí no meio de tudo isso que você tá sentindo, você cansa e resolve fazer alguma coisa. E é aí que você cansa mais ainda. Só que tudo isso que eu falei tem explicação na biologia. E relaxa que isso aqui não vai ser um vídeo de aula de faculdade, porque eu quero que várias pessoas diferentes entendam. Logo, eu vou tentar descomplicar um pouco o que é que está acontecendo no seu corpo nesses momentos. Vocês podem me chamar de Li, e eu falo de ciência de uma forma bem mais de boa para que mais pessoas consigam se entender e entender coisas da vida. Vamos começar com a definição mais básica que é: solidão não é uma doença, solidão é uma função corporal. E as funções corporais são sensações e sentimentos que têm a função de fazer você prestar atenção em algo. O seu corpo faz, na verdade o seu cérebro faz isso para que você preste atenção nas suas necessidades. O que é que você está precisando? Um exemplo de função corporal para a gente chegar lá na solidão é a sede. Na sede você tem a sensação de boca seca, garganta seca, às vezes ali uma tontura, uma fadiga. E o sentimento é de que você está em estado de alerta para encontrar água. Então o seu cérebro faz você focar nas coisas até conseguir achar um lugar que tem água para se hidratar. Esse sentimento é a ansiedade, que é o anseio, tipo, de encontrar água. Aí em casos mais graves, você vai ter um início ali de uma depressão, porque seu organismo não está conseguindo fazer ele funcionar de forma normal sem a quantidade de água necessária que ele precisa. Agora, indo para a solidão, no caso dela, você tem a sensação de vazio. Às vezes um vazio no peito, às vezes você tem a sensação de que a sua mente tá mais silenciosa. E os sentimentos pode ser de que você não pertence àquele lugar, que ninguém te entende, de estado de alerta, porque você tem o sentimento de que os outros estão te julgando e, consequentemente, você tem picos de ansiedade e picos de estresse. Isso tudo acontece para que você preste atenção nas suas necessidades sociais. É uma forma do seu corpo te avisar que você está agindo de um jeito que pode levar à rejeição. E por que que eu não posso ser rejeitada? E por que que você não pode ser rejeitado? Porque a gente vai morrer. Bom, pelo menos é isso que o seu cérebro acha. Por mais que o mundo evoluiu de uma forma que você consiga sobreviver sozinho, tranquilamente por um longo período de tempo, sem faltar nutrientes essenciais para o seu corpo, o seu cérebro não evoluiu junto. E ele guarda por meio da genética um comportamento que fez a gente chegar até onde a gente chegou, que fez manter a gente vivo até hoje, que é o que faz sermos animais sociais. Seres que precisam de afeto, carinho, serem ouvidos, serem aceitos, isso é, fazer parte de um grupo ou de grupos. E por mais que às vezes a gente resiste a isso, porque isso deixa a gente vulnerável, ainda assim precisamos desse tipo de coisa. E quando isso acontece, você tem uma queda nos seus hormônios do afeto, que são vasopressina e ocitocina, só que elas não saem caindo assim do nada. Tudo isso se inicia pelas suas experiências, e pra gente ser aceito em um lugar, a gente faz uma coisa que talvez você nem repara tanto que é tentativa e erro. O cerebelo é a parte do cérebro responsável pela tentativa e erro, e ele elimina os circuitos errados. Aí o córtex pré-frontal
é o responsável por ordenar e fazer o equilíbrio do que eu posso fazer agora e o que eu não posso fazer agora. E o córtex pré-frontal se conecta ao sistema límbico. E o sistema límbico é uma das estruturas responsáveis por fazer você processar as emoções, o comportamento e as memórias. Então você começa a gravar o comportamento das pessoas em sua volta a partir do que você faz. E isso vai ficando memorizado e a gente vai moldando a nossa forma de agir. Tipo, sabe quando você é uma criança que é brincalhona? E aí você fica fazendo essas brincadeiras para vários tipos de grupos, só que a maioria deles não ri. Você vai crescendo e vai deixando de ser tão brincalhão assim. E aí quando você vai tendo muitas experiências de baixa qualidade, que são brigas com a família, quando você não é escolhido naquele grupo de escola para fazer um trabalho, quando todos seus amigos saem juntos e não te convidam, quando seus relacionamentos amorosos giram em torno de você ser tratada ou tratado meio que de qualquer jeito, sem muito isso de parceria, toda essa entrada sensorial dessas experiências é vista como pistas para o córtex insular. E essas pistas de comportamento definem o seu estado emocional, que é o que você está sentindo ali na hora, e o estado emocional do outro, que é o que você acha que o outro tá. Então, se a resposta da outra pessoa for aversiva, você grava como ela falou, o que ela falou, e por a gente ser animais sociais, a gente não pode falhar. Porque falhar significa ficar sozinho, e ficar sozinho significa morrer. É aí que inconscientemente começa o medo, e o medo é gravado e recordado pelo córtex singular anterior. E geralmente, quando vem o medo, vem a ansiedade. Ansiedade de, afinal, o que é que eu tenho que fazer para ter um relacionamento bom, um relacionamento agradável? Sabe aquela coisa, porque eu tô tentando e não consigo. Porque parece que quase sempre vira um problema ou uma frustração. Aí, é nessa pilha de pensamentos que você vai tendo que faz a sua amígdala ficar mais ativa. O que deixa você mais sensível às ameaças sociais, que são as rejeições. Aí você já fica mais estressado e quando você fica mais estressado, o seu cortisol sobe, que é o seu hormônio do estresse. Aí já vem desregulando a sua serotonina, a sua dopamina, que são hormônios importantes para regular o seu humor e o seu processo de recompensa. Afinal, não dá para se sentir recompensado quando você está sendo rejeitado ou excluído de alguma coisa. E se estava ruim, dá para piorar. E isso piora cada vez mais que você vai ficando mais tempo nesse estado. E aí, cada vez mais, isso vai ficando perigoso para você. Quando você sente solidão por muito tempo e isso vai se arrastando, acontece uma coisa no seu cérebro. A solidão passa a ser um ciclo em looping. Com todos os seus hormônios desregulados e a sua mente gravando diversos relacionamentos e eventos ruins e mal sucedidos, o seu cérebro passa a achar que esse contexto que você vive há muito tempo é o seu normal. É aí que ele tenta equilibrar essa falta de afetos com a genética. Só que não dá para passar por cima da genética desse jeito. Então o seu corpo continua disparando o desejo de socializar, de ter alguém que te entende, de ter carinho, de ser acolhido. Só que aí o seu cérebro passa a não ter mais tanto estímulos quando ele percebe uma pessoa tendo comportamentos positivos para você. Explicando em outras palavras, a pessoa que está há muito tempo nesse processo de solidão, ela passa a enxergar as interações sociais já por uma visão meio negativa. Passa a ficar numa espécie de tensão e tristeza, em que essa pessoa presume que as outras pessoas não querem mais ficar perto dela. E aí, quando ela conhece pessoas novas, essa pessoa ela acha que tudo vai acabar. Afinal, é isso que o seu cérebro começa a falar para você, que tudo isso vai acabar. Isso acontece porque os seus neurônios espelhos se adaptaram às suas vivências e você se adaptou à possibilidade de dar errado. A consequência é que você fica hipervigilante para ameaças sociais, fica com a sensação de que as outras pessoas estão te atacando, seja na forma de falar ou seja ali no comportamento delas. E quando você está ali vivendo com uma pessoa que é calma e aberta com você, aquilo não te prende mais tanto a atenção, porque o que prende a sua atenção são comportamentos ruins. Então, conscientemente, você deseja ter um relacionamento tranquilo, bom. Só que aí, o seu cérebro acha que todos aqueles relacionamentos ruins é o normal. E aí, automaticamente e inconscientemente, o seu cérebro foca
nos relacionamentos ruins. E é aí que o seu cérebro falha em colocar pessoas boas na sua vida. Esse ciclo em looping tem nome, chama solidão crônica. E apesar da solidão não ser uma doença, ela pode levar a doenças, sim, no plural. Isso porque o seu hormônio de estresse fica constantemente alto quando você está na solidão crônica. Solidão não é mimimi, não é uma coisa que a gente inventou, tipo, o ser humano inventa alguns problemas, tipo discriminação ética, que é uma coisa que a gente inventou porque não faz sentido nenhum alguém ser discriminado pela sua etnia. Mas solidão não é um problema que a gente inventou, é fisiológico. Então, se em algum momento você se julgou ou julgou alguém e passou aí pela sua cabeça que isso é problema mais de países subdesenvolvidos ou só quem é pobre passa, então, assim, você está enganado. Em 2018, antes da Covid-19, o Reino Unido criou o Ministério da Solidão, afirmando que esse é um mal oculto, um país desenvolvido. E aí, isso foi antes da pandemia. Depois da Covid-19, no final de 2023, a Organização Mundial de Saúde criou a Comissão de Conexão Social, que tem o envolvimento de vários países para tentar melhorar esse mal que está, tipo, nível global. Tudo isso acontecendo por falta de carinho, empatia e acolhimento. E eu sei que esse vídeo não responde exatamente o que você pode fazer para melhorar essa função corporal que dói, entristece e adoece. Por isso, o próximo vídeo desse canal vai ser dedicado a responder isso. Porém, entender a fisiologia da solidão te ajuda a entender como você está desregulado, até que ponto você está desregulado, por que você não consegue mudar e quando você está conseguindo mudar, você vai cair nela de novo. Tudo isso que eu acabei de falar está exatamente nesse vídeo que você está assistindo. Eu sei que é muita informação e se você não conseguiu pegar tudo, eu recomendo que você volte nas partes que você não entendeu ou não conseguiu pegar direito ou reassista esse vídeo, porque ele vai te ajudar. E não esquece, você que está aí assistindo, que você não está sozinho, você não está sozinha. Solidão é uma coisa que todo mundo pode sentir. E solidão é um estado fisiológico. Isso pode passar e vai passar se tudo der certo. Esse vídeo foi patrocinado por mim mesma, que fiz tudo solitariamente. E a sua avaliação me ajudaria a saber se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, se você aprendeu alguma coisa aqui e se ele te ajudou. Então, se você clicar em gostei ou não gostei, eu vou ficar feliz, porque isso vai me ajudar a não me sentir tão só no meio desse tanto de canal que tem aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo do canal Zona de Descobrimento, que realmente tem conteúdo, e me ajudaria muito se você se inscrevesse e ativasse o sininho para que ele possa crescer e que essa informação chegue em mais pessoas. Fica à vontade para se abrir nos comentários e deixar uma mensagem que vai deixar o coração de alguém quentinho. E para quem gosta de material de estudo, eu vou deixar os links na descrição, inclusive o da Organização Mundial de Saúde, que é a Comissão de Conexão Social. Assim, fome é uma função corporal, sede é uma função corporal, solidão é uma função corporal. E é muito doido ver como que a solução para um problema nosso não é comprável. Que nem água, que nem comida. E mesmo assim, a gente deixou chegar onde chegou hoje, tipo nível global. E depois comercializa coisas para abafar algo que você sente e coisas que não vão resolver, coisas que não vão resolver o problema, em vez de só mudar o jeito que a gente é. Doido, né? O ser humano é doido.